Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações agora e sempre, né? Espero que todos estejam bem, também aqui estamos todos bem, graças a Deus. E na próxima quarta-feira, dia 22, nós iniciaremos então o atendimento presencial. Deixaremos de ter a palestra aqui no grupo, né? Mas estaremos com as portas da casa abertas, com segurança, no ambiente aberto aqui de baixo, né? No barracão de baixo, para a gente poder realizar então as nossas atividades de assistência espiritual. Quanto aos horários, né, entrevistas e tudo mais, eu durante a semana vou colocar no grupo para esclarecer a todos vocês. Hoje, ainda aqui no centro, terminada a assistência espiritual, nós vamos nos reunir, os trabalhadores, para a gente poder acertar os detalhes. E aí então eu informo vocês e nós aguardamos vocês então que venham, né, para poder então receber o passe presencial e assistir a palestra. Tá bom? E hoje a nossa reflexão é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título Sede Perfeitos. É de conhecimento de todos que Jesus gostava muito de ensinar, né, utilizando das parábolas, né, como a gente já falou até a semana passada, que são pequenas histórias que representam uma situação da vida cotidiana e transmitem um ensinamento de fundo moral. Também, né, essa forma de ensinar era mais fácil, né, para as pessoas que o ouvissem pudessem entender os seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar em especial sobre a parábola do semeador, né, uma parábola que exprime perfeitamente, né, os matizes na maneira de como são utilizados os ensinamentos de Jesus por nós recebidos. E uma tarde, como sempre fazia Jesus, ele estava se dirigindo ao lago de Genezaré, o famoso mar da Galileia, para suas pregações vespertinas. E lá havia então uma grande multidão. E para que todos o pudessem ouvir, Jesus subiu num barco, né, e dirigiu-se à multidão dizendo em parábolas: saiu o que semeia a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu vieram e comeram. Outra caiu sobre o pedregulho, onde não havia muita terra. Ela nasceu bem depressa, mas logo que saiu o sol e queimou essa planta, porque ela não tinha raiz, então ela secou. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela sufocaram essa planta. E outra finalmente caiu numa terra boa, vingou, cresceu, e alguns grãos deram frutos a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Dito isso, Jesus disse em voz alta: que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Então os seus discípulos vieram e perguntaram o que queria dizer essa parábola. E Jesus então explicou: a semente é a palavra de Deus. O semeador era o próprio Cristo. A semente que caiu à beira do caminho são as pessoas que ouvem o ensinamento de Jesus, né? Mas depois vem o mal e tira essa palavra dos seus corações, né? Então ela não cresce dentro do coração das pessoas e as pessoas perdem a oportunidade de serem salvas. São os indivíduos imaturos, né, que não estão preparados para a semeadura. Os vícios e defeitos impedem que o coração seja tocado por apelos de ordem mais elevada. A semente que caiu no pedregulho significa aquelas pessoas que recebem com gosto o ensinamento de Jesus, quando ouvem, mas não tendo raízes, vêm os obstáculos, vem a dúvida, as perseguições, elas acabam voltando atrás. As pessoas entusiasmadas aceitam o ensinamento do Evangelho, mas não encontram dentro de si mesmo forças para vencer os vícios, os defeitos, né? Para se melhorar interiormente, né? E essa melhora
dos seus sentimentos, né, que não acontece, acaba esfriando de uma vez aquele entusiasmo e voltam à vida que levavam. A semente que caiu entre os espinhos são os que ouvem as palavras de Jesus, mas as ilusões da vida terrena afogam essa palavra. Os valores materiais são mais importantes que a mudança interior, né, que formar uma nova consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pelas garantias pessoais, pelas vantagens, sufocam ainda, né, os sentimentos que estão nascendo dentro de nós, os sentimentos bons, né, porque eles vão implicar na renúncia das coisas materiais. Mas a semente que caiu na terra boa são aqueles que, ouvindo a palavra de Jesus, né, com seu coração reto e bom, dão frutos de perseverança. São aqueles que sinceramente encontram nas lições do Mestre o sentido da vida. Se esforçam para pôr em prática, perseveram apesar dos tropeços e colocam-se no trabalho em benefício do próximo. E agora fica a pergunta, e nós? O que devemos fazer para ser considerados uma terra fértil aos ensinamentos de Jesus, a semente que não é nos oferecida? Jesus nos deixou um modelo a ser seguido. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se a gente ama somente aqueles que nos amam, que recompensa teríamos? As pessoas comuns também não fazem isso? As pessoas que não têm religião também não fazem isso? Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Será que nós poderemos ser perfeitos como Deus? Né? Eu acho que não. Né? Os ensinamentos dos Espíritos Superiores falam que nós jamais seremos perfeitos quanto Deus, né? Porque Ele tem a perfeição absoluta. Mas um dia, todos nós teremos a perfeição que nos aproxima da divindade. E para a gente atingir essa perfeição, Jesus nos dá o caminho, né? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, né? Mostrando para nós que a essência da perfeição é a caridade, porque ela implica na prática de todas as virtudes. Os nossos vícios, os nossos defeitos, aqueles sentimentos inferiores que a gente ainda traz aqui dentro de nós, né, tem origem no egoísmo e no orgulho, e só podem ser combatidos através da verdadeira caridade. Então Jesus deu a regra, né, para que a gente possa praticar a verdadeira caridade, levar o amor ao próximo, levando até aos inimigos. Caridade naquilo que ela tem de mais sublime. Se nós estamos seguindo rumo à evolução, né, é esse o caminho, né? Essa é a forma de buscarmos a perfeição. Aqueles que se empenharem chegarão primeiro que os outros, né? Mas só depende de nós apressar ou atrasar essa chegada. Quem tem fé em Deus e se submete à sua vontade, coloca os bens espirituais acima dos materiais, sabe que os sofrimentos da vida são expiações de provas, né, e de faltas lá do nosso passado. Né? E se a gente aceitar com resignação, fazendo bem, sem esperar recompensa, pagando o mal com o bem, tendo a caridade como guia, com certeza estaremos no caminho. E o Espiritismo tem essa missão, conduzir o homem a Deus, a essa perfeição, né, que Jesus nos fala do sede perfeitos. O Espiritismo não cria nada de novo, apenas vem explicar melhor os ensinamentos do Cristo e vai nos entusiasmar, nos conduzir à prática desses ensinamentos. Se nós conseguirmos compreender bem isso, mas principalmente sentirmos aqui no nosso coração, nós seremos conduzidos à evolução. Teremos Jesus como modelo, porque Ele mesmo nos ensinou que seremos perdoados à medida que nós perdoamos.
Não vamos julgar as fraquezas alheias, para que nós também não sejamos julgados, né? Vamos, né, evitar, né, de ficar atirando a pedra, né, porque sabemos que também estamos em pecado. Vamos nos trabalhar cada vez mais, né, para nos melhorar intimamente, tirando da gente as imperfeições, combater os vícios, os defeitos, todos os dias um pouquinho. Né? Podemos dizer que amanhã haverá em nós alguma coisa melhor do que hoje, como hoje tem alguma coisa melhor do que havia ontem. E aí então estão as ideias contidas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título Serem Perfeitos. Era isso que a gente tinha para que a gente pudesse refletir na noite de hoje. Esperamos que todos possam levar essa reflexão para toda a semana, né? É um convite, né, a nós buscarmos a sermos pessoas melhores e nos aproximarmos de Deus. Vamos agora nos recolher, né? Nos ligar a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui nessa casa, mentores responsáveis pelo passe, para que nós possamos receber o passe e receber a fluidificação da água do copo que nós oferecemos. Fiquem na paz e na bênção de Deus. Um beijo no coração de todos vocês e lembre-se, durante a semana estaremos aí colocando então os horários, como será o atendimento a partir do dia 22 aqui no centro. Aguardamos que vocês possam estar aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus.